1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Podemos assentar nesse instante. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é domingo de ceia. Eu posso dizer que é uma das reuniões mais importantes para o corpo de Cristo, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, onde nós celebramos tudo aquilo que Jesus Cristo Ele fez por nós. O apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que o apóstolo Paulo tinha recebido vinha diretamente de Deus, diretamente do Senhor, porque naquela época ainda os evangelhos não haviam sido escritos. E eu perguntei, o pastor Alan certa vez falou a respeito disso, e eu, na reunião, a gente estava dando culto, estava dando aqui na escola dominical, falando a respeito da ceia do Senhor. Aí eu perguntei ao pastorando, isso não é na minha... Às vezes a gente fica cego, né, diante das coisas. E eu perguntei: mas espera aí, se o apóstolo Paulo, ele não estava lá no dia da ceia, mas como é que ele ficou sabendo? Ainda os evangelhos não havia sido escrito, como é que ele ficou sabendo? Aí o pastor Anderson falou assim: porque eu recebi do Senhor. Porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele também ensinou para todos nós, né, que na noite que Jesus Cristo foi traído, ele ali partiu o pão, ele ansiava celebrar aquela última ceia com os seus discípulos, porque ele sabia que era a última ceia, ele sabia que estava preparado para ele e também para nós, porque por causa do sacrifício de Cristo, hoje nós temos vida eterna, por causa do sacrifício do nosso Senhor. Foi como eu falei mais cedo: se nós pudéssemos medir o tamanho que foi o sacrifício de Jesus Cristo por nós ali na cruz, nós valorizaríamos muito mais esse momento que nós estamos aqui. Ninguém jamais ia pensar em perder, aquele que conhece a palavra do Senhor, de perder um momento tão precioso como esse que nós estamos vivendo, que é o momento da ceia do Senhor. E o corpo, o pão que simbolizava o corpo de Jesus, que foi dilacerado ali na cruz pelos nossos pecados, o seu sangue que foi derramado ali na cruz, que é simbolizado pelo vinho, pelo suco que hoje nós utilizamos, o suco da videira. Esse momento tão precioso. E ele fala: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então esse momento nós anunciamos, nós devemos pensar nessa palavra como sacrifício de Jesus fez por nós, para que nós fôssemos lavados, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas através do sacrifício de Jesus nós somos remidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Ceia significa perdão.
perdão. Um dia Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos receber o seu perdão, para que nós pudéssemos ter nossos vestes lavados. A palavra de Deus nos fala que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão mais altos do que a neve. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. E Ele falava comigo a respeito do perdão que nós recebemos de Jesus Cristo. Que da mesma forma que nós recebemos esse perdão, nós também devemos perdoar aquele que nos ofende. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, a ceia é comunhão. É comunhão porque nós fazemos parte de um corpo. E muitas vezes nós podemos magoar um dos nossos irmãos, da maneira de falar, da maneira que nós nos dirigimos a ele. Nós podemos magoar o nosso irmão, até mesmo os nossos familiares, os nossos entes queridos, as pessoas que trabalham conosco, até mesmo as pessoas por quem nós passamos, que passam na nossa vida por momentos assim. Às vezes é no supermercado, você fala alguma coisa ali que pode estar magoando aquele atendente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Comunhão, relacionamento, é necessário que haja perdão. É necessário que haja perdão. Da mesma forma que nós, às vezes, magoamos as pessoas também nos magoam. Mas é necessário que haja liberação de perdão. E essa é a palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração, assim como a ceia, como o sacrifício do Senhor Jesus. Ele simboliza o perdão dos nossos pecados, para nós estarmos ligados também em Cristo. É necessário que nós venhamos perdoar, independentemente daquilo que foi feito para nós. Independentemente, às vezes foi uma palavra. O que contamina é o que sai, não é verdade? O que contamina é o que sai. Muitas vezes nós falamos palavras para os nossos cônjuges, falamos palavras para os filhos, para os nossos amigos, que acaba magoando as pessoas. Amém. Que nós venhamos pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar quem está magoado conosco. O perdão é tão importante, que a palavra de Deus nos fala que quando você vai ofertar, se você lembra de alguém que você tem que perdoar, você chega ali, você deixa a sua oferta e vai lá se reconciliar com seu irmão para depois pedir o perdão, para depois ofertar. Amém. É nessa condição que nós estamos nessa manhã. Quando ele fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Se examinar é ver o que há de algo errado em nós, o que há de algo na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos algo que é involuntário, mas o Espírito Santo nos traz, nos mostra aquilo que nós fizemos. Uma vez eu fui no culto, e nesse culto o pastor, ele falou algo que eu tinha feito quando eu era criança, e ele me trouxe a memória. Quando eu era criança, e eu cheguei perto da vizinha, ela era cristã também, e eu pedi perdão para ela. Eu falei assim: me perdoa. Ela falou assim: nossa, eu não lembrava, eu não sei. Eu falei assim: mas eu lembro que o Espírito Santo me trouxe para mim. Então que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha te trazer a memória tudo aquilo que você fez, talvez aquilo que você falou com alguém, e que até mesmo nós achamos que nós temos razão, porque muitas vezes a nossa razão quer falar mais alto. Não, mas eu tenho razão. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Peça ao Espírito Santo. Amém. Porque é Ele que nos ajuda, Ele que nos traz a memória, Ele que traz nos nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos para poder fazer, para seguir a direção, para poder seguir à frente ao Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador.
existe aquele pecado, existe aquela indiferença. Existe indiferença às vezes entre um filho e o outro. O pai trata um filho diferente do outro. Que o Espírito Santo ele possa trazer no seu coração tudo aquilo que você necessita ser mudado na sua vida, tudo aquilo a quem que você deve chegar perto, pedir perdão, reconciliação. Aí ele fala: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Deve haver discernimento quando nós participamos da ceia. Por isso que nós não oferecemos ou deixamos com que as crianças venham participar desse momento, que é muito importante, porque muitas vezes ela não há discernimento, e deve haver discernimento. Nós não devemos deixar de tomar ceia, como foi bem colocado pelo pastor antes, por causa de alguma indiferença, por causa de algum pecado. Nós devemos consertar a nossa vida. Hoje foi falado tanto a respeito de santificação, a respeito daquele grande dia. Por isso é necessário que nós venhamos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Amém. Porque todas as vezes que comerdes pão e bebedes de cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos falando a respeito do perdão de Jesus Cristo. Quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós falamos a respeito do perdão dele. Nós falamos sobre o sacrifício que ele sofreu na cruz ali, levando os nossos pecados. E a segunda vez ele vai vir sem pecado, porque uma vez só ele levou os nossos pecados. Ele levou os pecados, o meu, o seu pecado, ele levou sobre si. Hoje é momento de reconciliação. Existem muitas pessoas que não se perdoam a si mesmo por aquilo que elas fizeram no passado, por aquilo que elas fizeram por alguém. Às vezes a pessoa já até morreu, a pessoa já foi embora, Jesus já levou, e eles não se perdoam. Deus, Ele quer perdoar, Ele já nos perdoou. Então que você possa se perdoar, você possa receber o perdão de Deus, que você possa receber o amor de Deus nessa manhã, você possa receber o amor dele, por aquilo que você fez, por alguém que já foi, que você possa se perdoar. Não deixe a mágoa tomar conta do seu coração. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Porque a mágoa, a falta de perdão, se você for olhar, ela não traz benefício nenhum. A pessoa fica presa a outra pessoa, fica presa ao passado, fica preso e acaba ficando enfermo, porque já foi mais que comprovado pela ciência. Pessoa que não perdoa, existem vários tipos de enfermidades, problemas cardíacos, o coração não aguenta tanta mágoa, né? Vem os problemas cardíacos, vem as úlceras. Muitas pessoas têm úlceras, têm problemas no estômago. Uma das causas pode ser a mágoa que está guardando ali, a falta de perdão. Depressão. Quantas pessoas estão deprimidas, não conseguem levantar de uma cama porque não conseguem perdoar. Às vezes a pessoa já foi embora, mas ela não perdoa aquilo que a mãe fez quando ela era criança, na infância, o que um colega fez, que um vizinho, um colega de trabalho. Aparecem nódulos, tumores, tudo isso por causa da falta de perdão. Mas Deus, Ele quer nos limpar.
O perdão, ele é libertador. O perdão é libertador. Ele nos liberta e liberta também aquele que está preso. Quando nós deixamos de perdoar, nós também não recebemos o perdão do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala. A oração que Jesus Cristo nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa palavra que o Senhor ele colocou no meu coração, a respeito da ceia, a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, que nós possamos aceitar o perdão do Senhor, que nós venhamos reconhecer que nós necessitamos de liberar perdão, que nós devemos confessar, que nós devemos examinar a nós mesmos, examinar, até mesmo antes de ofertar, nós devemos examinar a nós mesmos e ver se há alguma coisa que nos impede de estarmos com o coração limpos e completos na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Amém. Então tudo é por Ele. Amém. Todas as coisas são para Ele. Nesses últimos dias Ele tem nos falado. Amém. Através do Filho. Existem pregações que podem alcançar outras pessoas. Mas essa de hoje Deus ele escolheu para falar conosco. Ele escolheu para falar com nós que estamos aqui. Né? É uma pregação de choro, como é que foi na internet? Não tem nem jeito. Mas é porque é o momento que Deus ele preparou para falar com cada um de nós. E não é vergonhoso chorar não, viu gente? Pelo contrário, chorar na presença do Senhor faz muito bem. Porque certa vez eu participei de uma pregação que o pastor ele falava que muitas vezes o crente vai ficando velho, vai criando uma casca, tipo uma tartaruga. Então, só o Espírito Santo para vir para mover aquela casca do nosso coração. Nós não podemos ficar mecânicos, nós não podemos ficar automáticos. Nós temos que todos os dias ser sensíveis à voz do Senhor. Nós devemos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E para sermos levados para Ele, nós temos que ter o coração como de uma criança. Amém. Um coração simples, um coração perdoador, um coração igual a de Jesus. Amém. Amém?